professora Júlia, do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, e nesse vídeo a gente vai falar sobre estudos observacionais do tipo descritivos. Então, do que são feitos, como são feitos e quais são os critérios necessários para serem classificados como tal. Inicialmente, vamos falar sobre a distribuição hierárquica das evidências científicas. Quando a gente observa, então, a pirâmide de evidências científicas, a gente observa que a opinião de especialistas é o menor nível hierárquico dentro dos estudos científicos, que seriam a experiência prática de fato dos especialistas, comparados então com meta-análises, que são considerados atualmente os maiores níveis de evidência, uma vez que agrupam estudos de diversas populações feitos em diferentes países, buscando então a geração de uma evidência única. E a gente observa então que os estudos do tipo descritivo, que são os relatos de casos, estudos de caso e as séries de caso, são o segundo nível de evidências dentro da hierarquia, uma vez que eles estão sujeitos a um nível de viés bastante grande. Então, os estudos descritivos, eles têm como objetivo descrever, como o próprio nome diz, e compreender o comportamento de um agravo de saúde em uma determinada população. Então, esses estudos, eles têm como objetivo responder 4 perguntas. Com quem esse agravo de saúde está acontecendo? Que tipo de sinais e sintomas e o que são as evidências de que está acontecendo um agravo de saúde? Aonde, né, que está acontecendo este agravo e em que momento do tempo? Então, esses estudos, para serem considerados descritivos, precisam reunir essas 4 informações: com quem, o que, aonde e quando eles estão ocorrendo. Então, as características relativas à pessoa, que seria com quem, a gente deve, então, para considerar um estudo descritivo, minimamente descrever a população que está sendo afetada. Gênero, idade, escolaridade, nível socioeconômico, etnia, ocupação, por exemplo, quando uma classe for mais atingida do que outra, uma classe social, situação conjugal, por exemplo. Então, são todas informações relacionadas às pessoas que estão sendo afetadas. Essas informações elas podem ser específicas de uma determinada população onde o agravo está ocorrendo, como por exemplo mulheres, saúde materna. Então, os dados relativos a essa população devem ser coletados, como por exemplo a paridade, menopausa, ganho de peso gestacional, nesse caso quando se trata de saúde materna, por exemplo. E também podem haver agrupamentos de pessoas nesses estudos, como por exemplo eutróficos e pessoas com excesso de peso podem ser descritas por grupo. Características relativas às manifestações desse agravo incluem sinais e sintomas, quando se tratar de uma doença, características clínicas ou até características sociodemográficas, quando se trata, então, de uma situação social ou socioeconômica ou demográfica, inclusive, né? Podem ser incluídas. Fatores relacionados ao tempo, ou seja, quando, e ao lugar, ou seja, aonde, né? Características relacionadas ao tempo têm a ver com o período de levantamento desses dados, que podem ser longos ou podem ser curtos. Então, quando a gente tem agravos de saúde que são sazonais, que acontecem em períodos sazonais, como estações do ano, por exemplo, quando se trata da gripe, da pneumonia, né, podem ser coletados um período mais curto. Quando nós temos, como nós estamos vivendo agora, né, um surto que é irregular e não respeita uma determinada situação sazonal, a gente chama de epidemia, que é o que a gente está vivendo com a Covid-19, os levantamentos podem incluir períodos mais longos. As características relativas ao lugar é a distribuição, por exemplo, urbano-rural, né, para situações de saúde em que o meio rural pode estar sendo mais afetado do que o meio urbano e vice-versa. Comportamento das diferentes doenças ao redor do globo também podem ser descritos, e isso se faz com bastante frequência,
na nossa população. Agora, com a epidemia, a gente consegue observar que isso está sendo feito no mundo todo, né? Então, como que a Covid-19 está se comportando nos diferentes países e que medidas esses países, então, estão tomando. E diferenças, por exemplo, em uma mesma comunidade. Então, por exemplo, dentro do Brasil, a gente já viu que as pessoas em situações mais desfavoráveis socioeconomicamente estão sendo mais afetadas do que as pessoas, estão morrendo mais do que as pessoas de classes sociais mais abastadas. Então, os tipos de estudos descritivos que nós temos, o primeiro deles é o estudo ecológico, que é exatamente essa comparação de distribuição da doença em determinados países, em determinadas regiões do globo. Então, eu posso comparar, por exemplo, pegando o exemplo da Covid-19, o Brasil em relação aos Estados Unidos, o Brasil em relação à Europa, o continente americano em relação ao continente europeu, asiático e assim por diante. Nós temos os estudos de caso e as séries de caso, que são muito utilizados, então, para situações novas e situações até então desconhecidas dentro de uma determinada doença. E os estudos de prevalência e de incidência, que tem por objetivo, então, mostrar números, ou seja, a distribuição dessa doença, dessas manifestações de saúde em determinadas situações durante um período de tempo. Então, os relatos de caso, ou os estudos de caso, eles são relatos detalhados, né? Eles necessitam ter um rigor de detalhamento bastante alto, de um caso ou de um grupo de casos, grupo de pessoas afetadas pela doença, e ele é elaborado por um ou mais investigadores, dependendo da extensão, então, dessa doença, né? Ou seja, dependendo da quantidade de pessoas e da onde que elas estão sendo afetadas. Eles focam nas características pouco frequentes quando a doença já é conhecida. Então, por exemplo, uma doença conhecida, mas que um indivíduo apresentou uma manifestação clínica totalmente diferente do que a maioria apresenta, por exemplo, né? Ou buscando conhecer uma doença possivelmente desconhecida, que é o que a gente está vivendo agora, então, na pandemia da Covid-19. Então, esses estudos de caso ou relatos de caso são considerados estudos qualitativos e exploratórios, uma vez que eles não envolvem técnicas estatísticas refinadas, testes para testar hipóteses. Eles são estudos exploratórios que visam, então, fazer com que a ciência conheça determinadas características ou doenças ainda pouco estudadas. Então vamos pegar, como a gente já falou bastante da Covid-19, vamos pegar um exemplo de uns tempos atrás, que é o Zika vírus. O Zika vírus ele foi primeiramente identificado, né, em macacos rhesus na floresta de Zika em Uganda, na África. Então, se observou que haviam macacos rhesus nessa floresta que começaram a aparecer mortos em virtude de um determinado vírus, com determinadas manifestações para aqueles macacos, e então esse vírus recebeu o nome da floresta onde ele foi primeiramente identificado. Anos depois, o vírus então foi reconhecido como tendo por vetor o mosquito Aedes africanus, que vivia então naquela floresta. Então se observou que o vírus era transmitido através desse mosquito que picava um macaco contaminado e transmitia então para outros macacos. Em 1952 foi identificado então o primeiro caso em humanos desse Zika vírus, né? Então foi feito então esse relato de caso. Esses materiais, apesar de antigos, eles estão todos disponíveis na íntegra, uma vez que se trata da primeira identificação científica da transmissão, então, por um vetor, que no caso é o mosquito, do macaco rhesus para o ser humano. E essa, então, foi humanos detectados em Uganda e na República Unida da Tanzânia. Nos anos que se seguiram, novos casos e novas localidades, então, foram sendo
evidenciadas, nesse caso aqui para esse artigo em Java, na Indonésia, ou seja, o vírus havia pulado de continente, né, o vetor parecia ser o mesmo, então começaram a aparecer essas causas, né, essas manifestações do Zika vírus em outros continentes. Até que culminamos, então, né, em 2015 e 2016, num estudo altamente relevante feito no Brasil, que foi publicado no New England Journal of Medicine, mostrando então a associação do Zika vírus com a microcefalia em recém-nascidos, né? Ou seja, a má formação cerebral devido então à infecção materna pelo Zika vírus. Esse é um relato de caso de uma das mães que optou por fazer o aborto e cedeu então para a ciência esses tecidos cerebrais do seu filho para poder então que esse estudo fosse feito, né? Apesar dele estar falando associado, né, na verdade ele é um estudo de caso onde se identificou concomitantemente a presença do Zika vírus no tecido cerebral em uma mãe que foi contaminada com o Zika vírus, o tecido cerebral do feto e um feto com microcefalia com a presença do Zika vírus. Ou seja, são fatores que estão presentes ao mesmo tempo dentro de uma determinada situação de saúde, onde eles acabaram usando essa palavra associado, apesar de um estudo de caso não fazer nenhum tipo de análise estatística de associação, por exemplo. Esses casos, então, todos esses estudos do Zika vírus e provavelmente da Covid-19, como estão sendo feitos agora, são todos grandes relatos de casos e estudos, então, relacionados, observacionais, descritivos, né, qualitativos, de forma a tentar entender como que essas doenças acontecem e que manifestações clínicas elas geram para então se poder propor algum tipo de tratamento. Então, os estudos de caso eles são muito importantes, não só para contribuir com grandes discussões, como feitas às vezes em hospitais, que se chama de grandes rounds, né? Mas também com publicações. Ao mesmo tempo, faz com que carreiras científicas estejam sendo desenvolvidas e preparadas para lidar, então, com essas situações de saúde que são novas, né? É proposto tratamentos inovadores baseados em evidência, ou seja, agora que nós temos essas evidências de casos ocorrendo, vamos tentar achar um tratamento novo. Então, com a Covid-19 isso foi amplamente feito, se tentou uma série de drogas, né, e de medicamentos que já existiam para poder tratar, e agora então se viu que o mais eficiente mesmo é a vacinação. E o desenvolvimento, claro, né, dessas novas vacinas. Então, a detecção, por exemplo, de efeitos adversos graves também é muito importante, né? São situações de saúde onde às vezes é uma doença já conhecida, mas se observa então o aparecimento de sintomas novos, né, que não estavam sendo relatados anteriormente e também podem ser descritos em estudos de caso. Também para se relatar o primeiro caso sobre uma doença nova, como a gente já falou, e o desenvolvimento então de diretrizes para o tratamento e desenvolvimento, né, então desses guidelines para o tratamento desses sintomas e dessas doenças. Os estudos de prevalência e de incidência, como já falado anteriormente, eles têm a preocupação de relatar a distribuição de determinadas situações de saúde em uma determinada população durante um período de tempo, né? Então aqui a gente resgata, né, o que significam esses termos prevalência e incidência. Então, a prevalência é o número total ou proporção de casos existentes em uma determinada população em um determinado tempo. Então, por exemplo, a gente pode ter a prevalência de obesidade no ano de 2019. Isso seria, então, a quantidade de pessoas que apresentam obesidade naquele ano, por exemplo. E a incidência seria o aparecimento de casos novos de uma determinada doença, né, nessa mesma população em um intervalo de tempo. Então, a gente pode acompanhar os indivíduos, por exemplo, no Brasil durante a pandemia
e ver quantos novos casos de obesidade apareceram do início da pandemia até, por exemplo, agora, quando se inicia a vacinação e a abertura de comércios e de escolas, né? Ou seja, o povo passa a circular mais. Então, esse seria um exemplo de estudo de incidência. Quantos novos casos de obesidade apareceram na população? E esses estudos são amplamente divulgados, são normalmente feitos, né, não somente, mas especialmente por órgãos governamentais. Então, nós temos aqui o IBGE, que é um dos grandes órgãos que faz pesquisas, né, de prevalência, por exemplo, ou de incidência. Então, nós temos como exemplo a POF, nós temos o Vigitel, né, do Ministério da Saúde. Então, são grandes estudos que tratam da prevalência de, por exemplo, obesidade, hábitos alimentares, né? Doenças crônicas não transmissíveis na nossa população. E um grande órgão que é responsável por fazer estudos de incidência no nosso país é o INCA. Todos os anos, o INCA lança a quantidade de casos novos identificados de um determinado tipo de câncer para o ano anterior da nossa população brasileira. Eu espero que tenha ficado claro, então, quais são os critérios dos estudos descritivos e a sua importância não só para a ciência, mas também para a produção, por exemplo, de medidas públicas para controlar e para tratar, então, essas questões de saúde que podem ser novas, mas que podem ser sintomas inéditos de determinadas doenças na nossa população. Muito obrigada!